Esse é o Pai Guilherme de Oxóssi. Seu terreiro, o Ilê Cariolá, fica localizado em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Com uma história de vida longe de ser fácil, passando por alegrias e tristezas, muitas guerras e provações, o Pai Guilherme de Oxóssi iniciou uma trajetória em silêncio, contando com a ajuda de um único amigo, sendo seu fiel escudeiro, o Senhor Zé Pilintra da Ladeira. Você já parou para se perguntar até onde a fé é capaz de nos levar? Pois é, hoje nós vamos ouvir a verdadeira história do Zé Pilintra da Ladeira na vida do Pai Guilherme de Oxóssi, que antes de ser um homem formado, pai de família, patriarca de uma casa cheia e repleta de axé, já foi um jovem rapaz no auge dos seus 18 e 19 anos que não queria saber de Exu. Vamos ouvir a sua história com o Senhor Zé Pilintra da Ladeira. Ela de novo, como é que foi? Então, a história do ônibus foi porque quando a Sheila falou que eu tinha que arrumar o Exu, eu não queria. Mas a gente escutou, né? E um belo dia, eu saindo do trabalho, foi dia de pagamento, na época eu trabalhava no centro do Rio. E como eu tinha uma série de pessoas para pagar, na época eu morava com a mãe do meu primeiro filho, meu filho mais velho, eu falei, eu vou levar o dinheiro, pago quem tiver que pagar, né? E a gente resolve a vida. E quando eu fui pra... Meu itinerário era, saía dali do trabalho, pegava o metrô na Largo da Carioca, descia na Pavuna, pegava meu ônibus e descia em Nova Iguaçu. Pô, nesse belo dia, houve um assalto nesse ônibus, né? Quando o ônibus pegou a Via Light, 2 homens anunciaram o assalto. E eu, pelo fato de ser grande, né? Muita gente às vezes confunde minha cara, tem gente que acha que eu sou polícia até hoje, não sei porquê. Né? Eu falei, cara, eu não vou tomar prejuízo. E também não vou ficar depois igual um maluco tirando um monte de documento. Eu tirei todos os documentos da carteira, o dinheiro, botei entre os sapatos, deixei 20 reais dentro da carteira e fiquei com a carteira na mão. Falei, quando os caras passarem aqui, eles pegam a carteira e vão embora. E eu fiquei olhando para a janela, para não dar a entender que eu estava encarando os caras, para de repente não passar uma situação constrangedora. Só que a bendita senhora que estava do meu lado, ela começou a criar caso com os bandidos para não dar a bolsa. E os caras começaram a bater nela do meu lado, eu pensando, porra, eu vou tomar um monte de tiro aqui por causa dessa mulher. Só que com tudo isso, eles foram, pegaram a bolsa da mulher, sacudiram todo mundo que estava atrás de mim, viraram, desceram do ônibus e foram embora. Nem encostaram em você? Não encostaram em mim, nem na minha cara olharam. E eu estava assim, ó, com a carteira na mão, olhando para a janela. E então, com aquela situação toda, o que eu pensei? Cara, vai dar merda, as pessoas vão achar que eu tô mancomunado com esses caras, e vão tomar uma situação de porrada aqui nesse ônibus. Pensei, vou descer. Quando eu ia levantar para descer, a mulher pegou e começou a discutir, falar, porra, um monte de homem aqui, que não sei o que lá, não sei o que lá. Começou uma discussão generalizada dentro do ônibus. Eu pensei, cara, eu vou descer mais à frente, eu vou ficar aqui quietinho. Desci, pereré pão duro, só que já era de noite, eu pensei, pô, eu vou na roça, eu vou lá no Ilequé. Só que eu não tinha nem falado nada com a mãe Gisele e tudo mais. Quando eu cheguei lá, a Sheila estava virada nesse dia. Aí a Sheila foi e perguntou se eu tinha gostado, se estava bom. Entendeu? O que eu precisava para poder resolver o que eu tinha que resolver. Aí foi quando eu peguei e comecei a resolver as coisas do seu Zé. Mas desde essa época ele sempre se mostrou muito, como é que eu posso dizer? Presente, muito vivo, muito de opinião em tudo que ele queria, da forma como que ele queria, né? Eu falar, tem que arrumar Zé Pilintra, eu falei, então vamos ver, né? Mandar fazer uma imagem maneira, esse negócio que eu sempre tive, na verdade, essa concepção que o Zé Pilintra nunca foi muito esse Exu de sangueiras, né? É mais uma questão de elementos. Aí só que nada deu certo. Comprei uma imagem, gastei um dinheiro, a imagem se quebrou e no final das contas ele resolveu que ele queria estar da forma como ele deixou, como ele quis até os dias de hoje. E daí foi seguindo a vida, né? Ele mandava e obedecia. Claro que não foi sempre assim no início. Mesmo com tudo, eu ainda botava pé de muita coisa. Porque eu tinha, na realidade, eu acho que meu problema maior era a questão da manifestação.
Porque assim, eu acho que quem já pega essa situação desde o início, acaba criando um costume mais rápido. E eu não tive essa situação desde o início porque eu fiz santo muito novo, né? Eu fiz santo com 3 meses de vida, bebê. Então a questão da manifestação foi uma coisa posterior na minha vida. E esse negócio do Exu, de receber o Exu, para mim era complicado. Mas o tempo foi mostrando cada vez mais que eu não tinha muito o que fazer. Se eu for falar para você o que o seu Zé representa para mim, eu teria que juntar uma série de palavras, né? Mas mediante tudo o que ele vem fazendo, eu acho que a palavra que mais representaria ele para mim seria gratidão. Por tudo que ele tem feito, né? Pela forma como ele tem feito as coisas, né? E não só para mim. Seu Zé uma vez deixou um recado lá né, quando eu estava tocando candomblé na Rua Recife, né, de que quando ele colocou essas consultas dele de quinzenal, né, ele nunca deixou algo determinado de clientes, né, tem que ter clientes, tem que ter pessoas, tem que pagar, não. Ele sempre deixou claro que de 15 em 15 dias, caindo na segunda-feira, ele estaria presente, nem que fosse ele sozinho, uma vela no cigarro. Ele nunca deixou algo determinado como precisava ter pessoas. E isso foi uma coisa que a gente trata como consulta, mas eu também entendo que é uma forma de ajudar as pessoas, né? Com o jeito dele, com o trabalho dele. E com isso, muita gente que tem fé, que acompanha, que às vezes não tem o dinheiro da passagem, mas dá um jeito e vem e está aqui, entende quando eu falo, quando eu me refiro a ele hoje como gratidão. Tudo isso aqui hoje não existiria se não fosse ele. Esse espaço não existiria se não fosse ele. Quando eu estava no outro terreiro, né, eu tive uma questão de sentar para resolver, de definitivamente comprar aquele espaço. Houve uma negativa do dono do espaço e eu prontamente respeitei. Eu acho que não quer, né? Eu até poderia, né, me colocar numa posição de, então vamos definir, eu fico com aluguel e vida que segue. Seria muito cômodo para mim, até porque estaria num espaço já, de certa forma, pronto, funcional, né? Até porque eu toquei candomblés ali, fiz obrigações ali, então era funcional. Só que ele falou que eu não ia precisar disso. E que as coisas estavam resolvidas mais do que eu imaginava. E depois que ele foi embora, que me passaram essas informações, eu pensando, cara, como? O que está resolvido? Aí eu vou pegar esse santo de um monte de gente de novo, o que eu vou fazer com o santo de um monte de gente? Eu vou enfiar onde? Né? Aí foi no Mike Zena seguinte, aí ele resolveu abrir o jogo de tudo. E realmente as coisas estavam resolvidas, eu não sabia. Esse espaço hoje, onde hoje é de fato o Cariolá, e onde vai continuar sendo para o resto da vida, porque isso aqui vai ser uma casa de continuidade, né? Primeiramente foi um terreno que era para ter sido meu, né? Mas aí em uns momentos de incompatibilidade de pensamentos, eu e minha mãe acabou não dando certo. E aí meu irmão morou aqui por muitos anos. E nessa época eu estava anunciando o espaço para vender para ajudar o meu irmão. Foi quando aí o seu Zé falou que eu sentasse com ele e conversasse. Que ele ia saber que ele teria propostas melhores que a minha, mas iria dar certo. O coração dele ia tocar para que ele resolvesse que fosse uma coisa que se mantesse em família. Até porque essa terra já tinha uma história de família antes dele. Que na verdade começou aqui com a minha mãe. Minha mãe que comprou isso aqui, teve problema com a minha avó, enfim, na época em uma situação outra parte. Mas esse aqui já teve um Exu, um Bori, um Ebó. Quem deu energia a essa terra a primeira vez foi a minha mãe. Então foi uma coisa que a gente deu continuidade, né? E tudo foi acontecendo da forma como ele determinava. Tudo. Nada que foi, hoje eu quero que seja dessa forma, nada. Não tem um tijolo aqui que tenha sido da forma como eu quis. Até porque se fosse assim, nem a casa dele existiria. Porque eu queria derrubar aquele muro, fazer um muro novo e colocar um portão no meio e arrancar aquela árvore.
E ele sempre falou que essa árvore não ia sair dali e que ia ser daquela forma e daquele jeito, né? Aconteceu tudo aqui da forma como ele quis e como ele sempre coloca e vem colocando até hoje, né? E hoje eu não duvido. Às vezes a gente pode ficar receoso, né? Mas eu não duvido. Se ele falar, tem que fazer isso, acontece. Acontece de fato. Eu não faço obra aqui com dinheiro, entendeu? Eu não tenho uma reserva de dinheiro para fazer uma obra aqui. Nunca tive. Foi uma coisa que aconteceu. De eu chegar aqui, atender o cliente uma semana, meu pedreiro recebe por semana, meu material eu compro por semana e eu não fico sem resposta. Então eu acho que isso para mim é o que vale. É uma energia que funciona para mim, é uma energia que funciona para os meus, claro, para os meus que, quando eu digo os meus, eu não desfaço de filho de santo nenhum. Até porque antes deles serem meus filhos, eles são filhos de Oxóssi. Eu acho que quem vai determinar se as pessoas vão ser aptas ou não a estar no terreiro é o dono da casa, né? O dono da casa aqui não sou eu. O dono da casa é Oxóssi, é seu Zé. Na verdade, se eu for procurar um espaço hoje para falar que aqui que é minha casa de candomblé, onde eu me cuido, agora vai ser lá no Aratunde, né? Não vai ser bem dizer aqui. Então, mas quando eu falo de pessoas, são as pessoas que estão aqui quando ele chama, quando ele deixa um recado, quando é o dia dele, pessoas que a gente pode estar sempre contando, que vem de longe, que dorme no terreiro se precisar, que ajuda a virar uma massa, abre um buraco. São essas pessoas que eu acredito que o santo está vendo no dia a dia, de fato, quem está vestindo a camisa e quem não está. Eu entendo tudo, eu entendo o momento de cada um, mas o santo também entende e o Exu também vê, né? Então eu acho que tem certas coisas que a gente não precisa falar, se preocupar, né? E o importante para mim é ver que os milagres daqui não se estendem só a mim, não são coisas que acontecem só para mim, acontecem para todo mundo. Todo mundo que vem aqui, todo mundo que conversa com o seu Zé, principalmente os filhos de santo que estão aqui, eles sempre têm uma resposta de alguma coisa. Ninguém fica desamparado, ninguém fica no escuro. E eu acho que a vida que eu vivo, eu acho que é até um pouco de exemplo disso, para todo mundo. Foi muita coisa que aconteceu. Acho que se eu fosse começar a contar uma história aqui, seria para vários vídeos, né? Porque são muitas histórias, mas de uma forma resumida, né? Quando um dia me disseram que se eu quisesse um lugar, eu juntasse 4 pau e uma lona, eu acho que seu Zé me deu muito mais do que 4 pau e uma lona. Entendeu? E eu acho que falar dele hoje é uma coisa até que mexe um pouco comigo, mas eu acho que a palavra ideal para falar, para resumir ele hoje na minha vida, eu acho que na vida de muita gente seria gratidão. Então vou tentar falar, não sei se eu vou conseguir. Oya masaorun, oya te owo, oya gan. Oya dele mi alado. 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 Então, na verdade essa frase ela surgiu foi tudo no início do problema da minha mãe. Minha mãe, ela no início, ela não tinha um bom relacionamento com o seu Zé, né? Não se davam muito, sei lá, não sei explicar de fato o que rolava. Mas depois, eu não sei se ela começou a conhecer uma outra versão, ou ele de uma outra, conseguiu ver ele de uma outra forma, que ela passou a ter muita fé nele. Volta e meia ela sempre perguntava, pedia para eu
sempre tentar pedir um direcionamento a ele para alguma coisa que ela precisasse resolver e tudo mais. E até que chegou um ponto que ela passou a confiar muito nele. No início, quando ela descobriu que ela estava com algum problema de saúde, que na verdade a gente não sabia o que era de fato, foi quando surgiu essa frase. Essa frase já é muito antiga. Foi logo no iniciozinho mesmo. E isso não foi uma coisa que veio diretamente dele para as pessoas. Isso foi no momento que eu, nos meus pensamentos, eu procurava uma forma de tentar entender o que eu poderia fazer para ajudar, e eu pedia muito ajuda a ele. Muito ajuda, um direcionamento, como lidar com essa situação. E foi quando essa frase surgiu. Essa frase, na verdade, ela surgiu na minha cabeça, né? E ela tem todo um significado para mim, porque, como você mesmo diz, né? Ela pode se aplicar em diversas situações, mas a gente entende que a morte, na verdade, não é um fim pra gente, né? E às vezes promessa, pacto, tratado, enfim, ele transcende, né? Não é algo que precisa necessariamente ser vivido ou resolvido nessa vida, né? Assim como, de fato, se você tem palavra, às vezes a gente não precisa ter nada, mas se a gente tiver a palavra, nossa palavra também transcende. Então, essa frase, na verdade, ela me remete muito à minha mãe. Perdi minha mãe numa fase muito complicada da minha vida, que finalmente, quando a gente estava conseguindo mudar a nossa convivência, né? Ser mais próximos, a gente teve todo esse problema e, enfim, Yanson achou que para ela seria melhor ela descansar. Mas eu acredito que, como a gente vive uma religião que é pautada na fé em cima dos nossos ancestrais, hoje ela nada mais é do que um ancestral. Eu acredito que também é um ancestral muito vivo nessa casa, né? E era sempre uma pessoa que passou a me dar muita força, porque não é fácil. Eu sempre fui muito sozinho aqui para tudo. Sozinho, assim, eu digo... hoje eu não tenho esses filhos de santo todo que eu tive quando eu comecei a tocar candomblé lá na Rua Recife. Acredito que, na verdade, por pena demais das pessoas, eu acabei me fazendo tornar muito aberto, e as pessoas acabaram se aproveitando disso. Pessoas essas que, na verdade, poderiam não ter tido coragem de chegar para o Natan: Natan, eu não quero ficar aqui, mas se aproveitaram de... o pai Guilherme não tá ficando, então eu vou com o pai Guilherme. E eu caí nessa, né? Mas hoje eu não tenho 40, 50, quase 60 filhos de santo que eu cheguei a ter naquela época. Mas acredito que também não fosse mudar muita coisa, né? Infelizmente a gente sabe que casa de candomblé, se a gente não botar o peito e a garra e contar com os poucos que se disponibilizam, não vai para frente. Mas mesmo com essa pouca ajuda, eu acho que o incentivo que eu sempre tive da minha mãe me ajudava muito. Então, acho que essa frase diz muito sobre isso, sobre ela, sobre tudo que, independente de hoje ela não tá mais aqui como carne e osso, ela vai continuar simbolizando, representando para essa casa, porque é um espaço dela, é uma terra que é de Yansan. Então, eu acho que essa frase, para mim, remete muito a isso. E Povoada é um nome... É meu pai e meu amigo. Até a próxima, também. Curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra
A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda.